Boa noite a todos, dando início a mais uma palestra, sempre com muita gratidão a Deus pela oportunidade que temos de estudo, de reflexão, dos ensinamentos do Evangelho do nosso Mestre Maior Jesus. Lembremos sempre que o único título que ele aceitou em vida foi de Mestre. Sim, eu sou o vosso Mestre. Ele veio ao mundo nos ensinar a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Se seguirmos o roteiro do Evangelho, seremos felizes. Hoje eu trouxe uma reflexão sobre um ensinamento importantíssimo e necessário. Vamos lembrar dessa colocação: por tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus a vosso respeito em Cristo Jesus. Alegrai-vos sempre. Esses textos evangélicos, eles não nos exortam ao júbilo somente nos dias em que nós nos sintamos pessoalmente felizes. Ele assevera com simplicidade, Regozijai-vos sempre. Nada existe no mundo que não possa transformar-se em respeitável motivo de trabalho, alegria e santificação. A própria natureza cada dia exibe expressivos ensinamentos nesse particular. Não é mesmo? Depois da tempestade forte que arranca raízes, mutila árvores, destrói ninhos, enlameia estradas, a sementeira aparece, o tronco deita vergônteas novas, as aves refazem os seus lares suspensos, e o caminho se coroa de sol. Somente o homem, herói da inteligência, guarda consigo o pessimismo por tempo indeterminado, qual se fora gênio irado e desiludido, interessado em destruir o que lhe não pertence. A ausência de esperança e de alegria na alma significa evolução deficitária. Por toda parte nós temos convites à edificação e ao aprimoramento, desafiando-nos à ação do engrandecimento comum. Ninguém é tão infeliz que não possa produzir alguns pensamentos de bondade, nem tão pobre que não possa distribuir alguns sorrisos, boas palavras com os seus companheiros na luta cotidiana. Estejamos atentos no nosso comportamento. Cultivar a tristeza é ferrugem nas engrenagens da alma. Lamentação é ociosidade destrutiva. É necessário acordarmos o coração e atender dignamente a parte que nos compete no drama evolutivo da vida, sem queixa, sem desânimo, sem ódio. A experiência que temos passar é o melhor para nós. Deus nos colocou onde temos que estar. Nossos companheiros de caminhada são o que são. Cada qual de nós recebe o quinhão de luta imprescindível ao aprendizado que devemos realizar. Ninguém, tenhamos a certeza disso, está deserdado de oportunidades em favor da sua melhoria. A grande questão para todos nós é compreender
e obedecer os desígnios de Deus, amando, respeitando como nosso Pai amoroso e servir ao próximo com boa vontade. Quem solucionou semelhante problema dentro de si mesmo sabe que todas as criaturas, situações da vida são mensagens vivas em que podemos recolher as bênçãos do amor e da sabedoria, se aceitamos a lição que o Senhor Deus nos oferece. Então, não nos esqueçamos, de que Paulo, o batalhador do Evangelho, sobre tormentas de preocupações, ele encontrou recurso dentro de si mesmo para dizer aos irmãos de luta. É um aprendizado para nós. Regozijai-vos sempre, Confiemos e sigamos alegremente a nossa caminhada. Lembra-te, que todos nós possamos lembrar que o Senhor nos concede, pelo tempo, muitas oportunidades. Vamos espalhar a alegria de viver, esperança, gratidão, onde estivermos. Vamos observar as forças da natureza que seguem serenas. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodiosa de confiança após a ventania destruidora. A árvore continua multiplicando flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens tenham valido da sombra, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Reflitamos sobre isso. Ainda mesmo que o mal nos golpeie transitoriamente o coração, vamos recordar os bens que nós temos, a riqueza da saúde, da esperança, do trabalho, do amor. E vamos seguir em frente a nossa caminhada. Tédio é deserção, pessimismo é veneno para o nosso coração. Procure encarar os obstáculos de ânimo firme. Cultivemos o otimismo em nossas almas. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é um arco-íris no céu do teu semblante. Regozijai-vos sempre. Vamos lembrar desse ensinamento de Paulo. Rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. Quando ele fala também que por tudo dai graças, aprendamos a agradecer. Veja quantas coisas o Senhor nos concede a cada dia. A largueza da vida, o ar abundante, a graça da locomoção, a faculdade do raciocínio, a fulguração da ideia, a alegria de ver, o prazer de ouvir, o tesouro da palavra, o privilégio do trabalho, seja ele qual for. Olha quantas coisas a gente tem para agradecer. A gente só vê o que não tem, que é tão pouco, perante o que temos. Vejam tudo isso, ouvir, falar, raciocinar, trabalhar, o dom de aprender, a mesa que nos serve, o pão que nos alimenta, o pano que nos veste, as mãos desconhecidas que se entrelaçam no esforço de suprir-nos a refeição e o agasalho,
os benfeitores anônimos que nos transmitem a riqueza do conhecimento, a conversação do amigo, o aconchego do lar, o doce dever da família, o contentamento de construir para o futuro, a renovação das próprias forças. Muita gente, muitos de nós estamos esperando lances espetaculares da boa sorte mundana, a fim de exprimir gratidão ao céu. Mas deixam de observar, que Deus nos enriquece a vida com tudo isso a cada hora no espaço das nossas experiências. Nada existe insignificante na estrada que percorremos. Todas as concessões do Pai Celeste são preciosas no campo de nossa vida. Se utilizarmos esse patrimônio que o Senhor nos empresta, no serviço incessante do bem, aprenderemos a agradecer. Isso são palavras de Emmanuel, do livro Fonte Viva, e tem uma outra que ele complementa aqui do livro Pão Nosso, também de Emmanuel. Mais uma vez lembrando que apesar das dificuldades, nós temos que render graças. Veja, a pedra segura, o espinho previne, o fel remedeia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Estão vendo? São situações que a princípio nos parecem muito ruins, mas de todas elas nasce uma coisa boa. Então, é assim na nossa vida. Aprendamos a louvar o Senhor pelas bênçãos que Ele nos confere, ou seja, pela dor, pelas dificuldades, ou pelas alegrias que esse mundo nos permite viver, dentro das nossas possibilidades. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. Então nos fechamos na nossa tristeza, na nossa angústia, não cuidamos dos nossos pensamentos, não buscamos a Deus, e aí não conseguimos sentir o quanto a vida nos oferece. Por isso é importante esses momentos de reflexão, de estudo. Há tanto ensinamento, há tanta leitura edificante. Esse Espírito Emmanuel, através da psicografia do Chico, nos deixou páginas valiosíssimas como esta. Vamos alimentar nossa alma. Trazemos, sim, uma bagagem de erros. Isso tudo nos traz, Se não cuidarmos, a tristeza toma conta do nosso coração, o desânimo, a angústia. Mas não deixemos que isso aconteça. Deus nos está dando mais uma oportunidade de vida e devemos aproveitar ao máximo. Tantos convites para nos melhorarmos. Observemos a nossa vida ao nosso redor. Há tanto o que fazer. Preparemo-nos a cada dia que se inicia. Aproveitar as lições que a vida nos apresenta.
sempre com propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos deixemos nos espantar diante das dificuldades ou imprevistos dolorosos que fazem parte da vida de todos nós. Somos espíritos imperfeitos, em evolução, estamos em aprendizado. Rendamos graças, pois por todas as experiências do caminho evolutivo, tem uma lição que devemos aprender. Agradecer a Deus por esses ensinamentos tão valiosos, por essas leituras edificantes. Procuremos valorizar a oportunidade de estarmos aqui estudando, conhecendo a terceira revelação, Consolador prometido por Jesus, e nos esforçarmos por combater as nossas imperfeições. Sejamos luz espiritual nesse momento, Sois deuses, temos o potencial divino em nós. Muito importante o orar e vigiar. E vamos trabalhar. O trabalho em favor do semelhante alimenta a nossa alma tão imperfeita. Fora da caridade não há salvação, não é mesmo? Já nos ensinou nosso Mestre Maior Jesus. Então fica aqui essa importante reflexão desta noite, na nossa palestra, e lembremos, verdadeiramente, observemos o quanto temos a agradecer, e aquilo que nos incomoda, aquilo que parece tão enorme aos nossos olhos, vai ficar bem pequenininho, diante de tantas coisas belas que temos na vida. E vamos ao trabalho, trabalhar e confiar no amor de Deus, que compreende as nossas dificuldades, nos perdoa, nos ampara a cada instante. E que esse Pai amoroso abençoe a cada um que nos ouve nesta noite. Que a gratidão faça parte de cada coração. Que assim seja.